Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a semana 3, do nosso PET 6 de História. Então nós ainda estamos, comentando aí sobre a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, e dando início aí à Idade Média, as características, da Idade Média. Então, enquanto a gente, na primeira aula e na primeira semana e na segunda semana, nós comentamos, sobre alguns elementos da Idade Média, sobre essa passagem aí, da Idade Média para a da Idade Antiga para a Idade Média. Aqui na semana 3 nós vamos falar também, dentro da Idade Média, mas de uma outra região, ou seja, do Império Romano do Oriente. Não sei se vocês lembram, a gente comentou que o Império Romano, no ano de 395, ele foi dividido pelo imperador Teodósio em duas partes. A parte ocidental, com capital em Roma, que foi aquela que sofreu as invasões dos povos germânicos, que sofreu todas aquelas modificações políticas ali, que chegou a se desintegrar politicamente, e a parte oriental, que é a que a gente vai comentar na aula de hoje, que ficou conhecida aí como Império Bizantino. Por que recebe esse nome de Império Bizantino? Porque a sua capital era Bizâncio, uma cidade grega. Depois, de receber várias mudanças ali pelo imperador Constantino, várias reformas, construção de teatros, termas, muralhas, enfim, várias modificações ali, ela passou a se chamar ali por um curto período de Nova Roma, e depois recebeu, o nome de Constantinopla, que era um nome em homenagem aí ao imperador que realizou essas reformas. E Constantinopla, se tornou a capital aí do Império Bizantino. Então, por mais que a cidade de Bizâncio não fosse utilizado mais esse nome, perdeu esse nome, o Império ele ainda recebia essa nomenclatura grega. O Império Bizantino ele tem muita relação aí com os gregos, muita influência com a cultura asiática e a cultura grega. Então, aqui nós temos o texto introdutório, de como de costume, falando aí sobre o Império Bizantino, que é esse do Império Romano do Oriente, e o cristianismo, porque o cristianismo era a religião, oficial aí do Império Romano do Oriente também, e era um cristianismo muito mais forte, mais ortodoxo, digamos assim, seguiam muito mais as leis ali, as leis religiosas, do cristianismo eram mais rígidas dentro do Império Bizantino. Inclusive aconteceu um momento ali, da história que eles proibiram o culto a santos, a imagens, de santos. Então eles mandaram quebrar ali, todas as imagens ali, de santos. Mas enfim. Então, aqui nós temos um pouquinho da origem desse Império Bizantino, ligada aí à divisão do Império Romano. Enquanto o Império Romano do Ocidente estava sendo alvo aí das invasões germânicas, o Império Romano do Oriente estava prosperando, estava crescendo cada vez mais. A sua capital tinha uma localização geográfica muito privilegiada, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro, então era uma rota comercial marítima ali muito importante, muito lucrativa. Também dava essa posição geográfica e também servia como uma defesa natural, uma barreira natural, tá? Então foi uma cidade aí que prosperou mesmo, durante vários anos, ter sido alvo aí de tentativas de invasões aí, constantes. Hoje, Constantinopla, recebe o nome de Istambul, que é a capital da Turquia, A grande parte do Império Romano do Oriente, corresponde hoje ao atual território aí da Turquia, tá? Então nós temos aqui o apogeu do Império Bizantino, foi alcançado com o governador Justiniano, dentre os vários feitos que ele realizou, nós temos aí a criação do Código de Leis, conhecido como Código Justiniano. Ele também governou ali com o apoio da sua esposa Teodósia, E aí a forte religiosidade do Império Bizantino, como eu disse para vocês, as pinturas, os mosaicos, a arquitetura,
tudo isso daí era voltado, né, para a glória, né, para honrar ali essa religiosidade, né, para mostrar essa importância, expressar a fé daquelas pessoas ali, tá? Então, exaltava aí não só as passagens bíblicas nesses acontecimentos, como também, né, a figura do imperador, que era vista aí como um mediador entre, né, Deus e o ser humano, né? Então, visto como uma figura divina, tá? Eu tenho uma aula, né, sobre o Império Bizantino, no qual eu comento um pouquinho mais algumas dessas questões, tá? E eu vou colocar essa aula para vocês no link aqui da descrição desse vídeo. Então vamos para as atividades. Atividade 1. O turbulento período de invasões bárbaras foi acompanhado na Europa Ocidental por uma difusão gradual do cristianismo. O imperador Constantino, considerado o último dos grandes imperadores romanos, foi a garantia da liberdade de culto aos cristãos. Depois disso, a religião cristã se disseminou por todo o Império Romano. O cristianismo tornou-se a religião oficial desse império em 391, sob o governo de Teodósio, que reconhecia dessa forma o sucesso do novo credo. Daí em diante, ele foi adotado por um número cada vez maior de pessoas. Pelo que você compreendeu, qual foi a importância do imperador romano Constantino na história do cristianismo? Bom, gente, antes, né, do imperador Constantino aqui, dele dar essa liberdade de culto aos cristãos, o que acontecia com os cristãos? Eles eram perseguidos, né? Muitos cristãos morreram aí nas mãos, né, do Império Romano, né? Alguns deles, né, vários, na verdade, né, eram colocados nas arenas ali de combate para lutar contra gladiadores, né, sem armas, para lutar contra animais, né, para servir de um espetáculo para as pessoas. Né, muitos foram perseguidos. Então, essa liberdade de culto que o Constantino concedeu aos cristãos foi muito importante aí para que eles pudessem, né, crescer e professar essa fé. Então, a partir disso daí, eles vão, né, vão expandindo essa fé, vão crescendo cada vez mais. Então, foi muito importante. Então, aqui uma resposta, né, que vocês podem tirar aí de inspiração para criar as suas próprias, né? Quem não conseguiu, né, pode simplesmente copiar aí. Então, o imperador Constantino foi muito importante para o cristianismo, pois permitiu a liberdade de culto aos cristãos. Dessa forma, eles deixaram de serem perseguidos pelo império e passaram a crescer, né, no império. Atividade 2. Observe o mapa e responda. Então, aqui nós estamos falando do mapa, né, bizantino. Vamos ver as legendas. Né? Aqui, desse rosa aqui mais escuro, nós temos o Império Romano do Ocidente. Né? Então, o território aí do Império Romano do Ocidente. A gente vê aqui, ó, lombardos, anglo-saxões, francos, visigodos, que são reinos, né, que os povos germânicos fundaram nesse antigo território aqui. Aqui nós temos o Império de Justiniano, né? Então, o Império de Justiniano começa aqui no Império Romano do Oriente, né? E ele, né, tem o seu auge, né, de conquistas militares, de expansão territorial, né? Então, o imperador Justiniano, ele consegue conquistar grande parte aí dos territórios que antes eram do Império Romano do Ocidente, né? Expulsar aí até alguns povos germânicos. Então, toda essa parte de rosa mais claro foi conquista, né, do imperador Justiniano, tá? E a parte aqui só de amarelo, né, é a parte do Império Romano do Oriente, né, no momento da sua divisão. Então, o importante aqui é a gente ver nessas conquistas, né, nesse rosa mais claro aqui. Então, vem aqui, ó, letra A. Em que continente situava-se Constantinopla? Lembre-se que essa região hoje faz parte do território da Turquia. Então, a gente vai lá e vê. Turquia, né? Faz uma pesquisa aí rápida no Google. Onde fica, né, em qual continente fica a Turquia? A Turquia, ela fica em 2 continentes, né? Ela fica no continente europeu e no continente asiático. Por quê? Ela está nessa região aqui, ó, a Turquia. Então, essa parte aqui é a Europa e essa parte aqui é a Ásia. Né? Então, ela está, né, entre essas duas metades. E olha só como que... por que Constantinopla era importante? Olha onde que está Constantinopla, né? E aqui ela ligava aqui ao Mar Negro, ao Mar Mediterrâneo, né? Então, servindo aí de uma rota comercial muito importante, tá? Então, Constantinopla situa-se, né, no continente, situava-se, né, que hoje é Istambul, no continente
europeu, tá? Então eu coloquei aqui, ó, na Europa. Atualmente o território da Turquia está entre o continente europeu e asiático, mas Constantinopla, atual Istambul, está na parte da Europa, tá? Letra B. A localização geográfica teve importância na história de Bizâncio? Justifique. Teve muita importância por estar localizada entre importantes rotas, né, comerciais aí, marítimas e também por servir de uma defesa natural, tá? Para que Constantinopla, né, se preservasse aí diante de várias tentativas de invasão. Quais os meios de transporte utilizados pelos mercadores de Constantinopla? Principalmente embarcações marítimas, né? A gente não dá para falar que foi apenas, né, embarcações marítimas, porque, né, como que eles iriam, né, transportar essas mercadorias por restante aqui do continente, né? De carroças, né, principalmente. Mas então, principalmente por embarcações marítimas. Atividade 3. Qual a importância histórica de Justiniano para o Império Bizantino? Né? Então, ali no texto já dá, né, um grande caminho, né, que foi a criação do Código de Leis conhecido como Código Justiniano, né, mas também, né, durante o seu governo houve essa expansão territorial que a gente, né, consegue observar aqui no mapa, né, dessas conquistas aqui, e também, né, teve incentivo aí às artes. Foi no governo Justiniano que ele começou a construção da igreja de Santa Sofia, né, a Basílica de Santa Sofia. Hoje, né, se eu não me engano, ela se tornou um museu, né, mas é uma mesquita, né, ou seja, o templo ali religioso dos muçulmanos. Né, mas vocês digitam aí no Google, aí, né, Igreja de Santa Sofia, que vocês vão ver, né, a majestade, né, a majestosa construção que é essa igreja. Atividade 4. Em seu caderno, faça uma lista dos principais aspectos do apogeu e da queda de Bizâncio. Então aqui, né, pus também, né, de forma bem resumida, não tem muito espaço, né? Vocês podem escrever no verso, né, da folha aí do PET de vocês. Então, o apogeu: conquista de territórios, né, se tornou uma potência econômica, preservou heranças gregas e asiáticas. A queda: morte de Justiniano, né? Depois da morte de Justiniano, o império ele só vai decaindo, né, com o passar do tempo. Perda de territórios, né? Então todos os territórios ali conquistados, ele vai perdendo esses territórios, e não só eles, né, eles vão perdendo também esses territórios, né, no qual pertencia a eles, né, desde a divisão do Império Romano lá, né, do Oriente, e disputas aí pelo trono, né, entre herdeiros, enfraquecimento ali, né, dos nobres, enfim, tudo isso daí vai fazendo com que Bizâncio, né, Império Bizantino, vá se enfraquecendo, até que no ano de 1453, então vejam bem, como que o Império Bizantino, ele sobrevive, né, durante toda a Idade Média, tá? O marco para o fim da Idade Média é a queda de Constantinopla, né, no ano de 1453, quando os turcos muçulmanos, né, resolvem invadir, né, resolve não, né, conseguem, né, porque eles já tinham feito outras tentativas, né, anos anteriores, mas conseguem invadir Constantinopla. Atividade 5. Explique a afirmativa. A sociedade bizantina era essencialmente urbana. Bom, aqui não precisa de muita coisa não, né? Se a gente fala de urbana, nós estamos falando de cidade, né? Então, essencialmente, então, né, tinha pouco valor a zona rural, né? A área urbana, né, era predominante. Então, isso quer dizer que viviam principalmente em cidades, como Constantinopla, e exerciam atividades dentro das cidades, né? Atividades comerciais, né, principalmente aí, tá? Atividade 6. Aponte as principais características da arte bizantina. Então, a principal característica da arte bizantina eram os mosaicos, né? Os mosaicos bizantinos eram muito famosos, né? Se vocês digitarem aí, né, a arte bizantina ou mosaico, né, bizantino, vão ver aí, né, várias imagens de santos ou da família do imperador, né, com uma auréola na cabeça, né, mostrando, né, a santidade, né, do imperador e da sua família, tá? O que é um mosaico? São imagens, né, feitas com a junção de vários pedacinhos de pedras, né, de vidros, de pedras preciosas, enfim,
vários itens, né, que desde que estejam em pedacinhos ali menores e juntos, né, formam uma imagem, tá? Aqui em Lafayette, né, nós temos alguns locais, né, que a gente pode ver arte em mosaico, né, ali indo para o bairro São João, né, vindo do centro, tem um mural, né, daquele projeto, né, Gentileza Gera Gentileza, feito em mosaico, né, lá na Basílica, né, no santuário, nós temos, né, a imagem, né, do Sagrado Coração de Jesus em mosaico, tá? Então, o mosaico ele, né, foi criado bem antes aí, né, do Império Romano. Nós temos registros, né, do mosaico já lá na Mesopotâmia, né? Mas os gregos também utilizavam muito esse mosaico, os persas utilizavam muito essa técnica aí, né, e que sobrevive aí ao longo, né, de todo esse tempo, né, chegando até os dias atuais, né? Então, de herança asiática e grega e com representação de temas religiosos e do imperador e sua família, que eram vistos aí como, né, seres divinos, né, intermediários entre o Deus, né, o Deus, né, e os humanos. Então, com isso a gente chega ao fim da nossa semana 3, tá? São bastante atividades aí essa semana, mas também não está assim muito extenso, né? A gente está numa reta final aí, vai ficar faltando só a semana 4, né, para a gente finalizar isso tudo aqui, para a gente, né, finalizar com esse sentimento, né, de dever cumprido, de que apesar, né, de todas as dificuldades enfrentadas esse ano, né, nós estamos aqui, né, no final com saúde, né, estamos vencendo aí esse ano, né? Esse ano realmente foi um ano de muita luta, né? E vocês que se dedicaram até aqui, né, estão acompanhando, né, todas as atividades do PET, estão tirando as suas dúvidas, né? Pode ter certeza aí que isso, né, vai ser muito gratificante para vocês, né, no futuro, tá? Vocês não vão estar perdendo, né, em nada, tá? Então, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, né, vocês podem estar entrando em contato comigo. Estou à disposição. Bons estudos.